Imagine que você, de alguma forma, viajou para o passado e descobriu seu próprio corpo caído e já sem vida no chão de sua casa. Parece estranho, não é? Mas foi isso que aconteceu com Alex, um jovem como qualquer outro, endividado que sofre para manter os altos custos da casa que herdou dos pais. Nesse momento, ele está voltando para casa e percebe alguém caído no carpete da sala. Ele toma um susto inicialmente, mas quando ele chega mais perto para tentar entender o que aconteceu, descobre que a pessoa caída é ele mesmo. Ele se pergunta como isso seria possível, enquanto olha tudo ao redor com um ponto de interrogação gigantesco estampado na cara. Nesse momento, ele percebe um envelope caído no chão e escrito "Olhe para mim" com a própria letra. O choque inicial é substituído pela curiosidade. Então, Alex abre o envelope e encontra um dispositivo de armazenamento. Ele então corre até o computador e conecta o dispositivo para conferir o conteúdo. Então, de repente, ele vê um vídeo gravado pelo seu outro eu que fazia questão de dizer que não estava sob efeito de qualquer medicamento ou tivesse ingerido cogumelos de zebu. Ele apenas pede para que o telespectador ouça com atenção tudo o que ele tem para revelar. Assim, tudo começou com os homens de preto chegando à sua casa. Rebecca, uma funcionária de um instituto privado de pesquisa científica de tecnologias avançadas que colabora com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, tem uma oferta muito tentadora para Alex. Ela conversa tentando convencer ele de aceitar a oferta, mas a real intenção dela é que Alex assine um contrato de sigilo. Ela deixa um cheque bem gordo na frente do jovem, esperando que ele assine os documentos. Mas antes de assinar os documentos, Alex exige entender melhor o que tem por trás daquela generosidade toda. Então ele acaba conhecendo a história de um satélite americano não registrado que os Estados Unidos não lançaram. Curiosamente, eles admitem que o satélite é supostamente do futuro e contém uma mensagem codificada. Se Alex concordar, ele será induzido ao sono e levado ao laboratório. O instituto sabe que ele está praticamente falido e mora em uma casa herdada dos pais. Para provar a seriedade de suas intenções, Rebecca ainda faz um pix para Alex com um valor bem generoso. E como sabemos, todo mundo tem um preço. Alex não é diferente. Com aquela senhora grana dançando em sua conta, ele assina os documentos sorrindo de orelha a orelha. No dia seguinte, ele é colocado em um carro, recebe uma injeção, adormece e só acorda confinado em um lugar secreto. Rebecca mostra a ele o laboratório onde o satélite já está localizado e o rapaz começa a resolver a tarefa. 5 semanas se passam, mas ainda não há resultados. Rebecca sugere que Alex tire um dia de folga, mas ele insiste que não precisa. Um dia, ele é visitado por uma visão em que uma jovem decodifica a mesma tarefa. Depois disso, Alex começa a ter um fluxo nasal. Mais tarde, ele descobre uma sequência de números em código binário riscados na pintura da cama. Ao decifrar os números, ele descobre que aquele era o nome da mulher que veio visitar ele. Em breve, Alex consegue decifrar parte do código que contém desenhos de um dispositivo desconhecido. Rebecca anuncia o fim de seu trabalho e informa que ele será levado para casa. Alex volta a si em casa tarde da noite. Ele se sente mal, o que ele atribui ao cansaço e ao estresse. Mas, depois de alguns dias, o mal-estar se intensifica e ele começa a ser atormentado por alucinações persistentes. Um dia, 2 homens de aparência estranha aparecem na porta de sua casa, querendo saber por que ele concordou em decifrar o código. Alex não entende, pois a decodificação é apenas seu trabalho, que paga bem. Os homens continuam pressionando Alex com perguntas sobre moralidade. Ele é questionado sobre se seu trabalho não teria consequências que o incomodam, já que o dispositivo a ser criado a partir dos desenhos decifrados será a arma mais poderosa do mundo. A cabeça de Alex começa a doer e ele pede aos homens que saiam. Eles agradecem pelas respostas e saem. Alex se sente imediatamente melhor e se senta em frente ao computador. Mas, de repente, ele recebe uma ligação de Rebecca, lembrando a ele dos acordos de confidencialidade assinados.
Então ele começa a perceber que o instituto está vigiando cada atitude dele e fica furioso ao perceber que está tendo sua privacidade comprometida. Quando ele se senta novamente no computador em sua casa, as luzes se apagam do nada e Alex sai para saber o que aconteceu. De repente, ele vê uma figura estranha do outro lado da rua. Era um dos dois homens que vieram fazer aquelas perguntas para ele. O mais estranho era que o corpo dele parecia estar se desintegrando ou se reintegrando. O caso é que ele começa a agir de um jeito estranho. Quando Alex percebe, o corpo do homem começa a crescer diante de seus olhos. Assustado, Alex corre para casa e olha pela janela. Nesse momento, o homem já está do mesmo tamanho que a casa dele e estendendo a mão na direção da janela do segundo andar. Alex, mesmo com medo, estende a mão para o gigante. Mas quando eles estão prestes a se conectarem, acontece alguma coisa. E quando Alex acorda, já é de manhã. Então Rebecca aparece e encontra Alex agitado. Ele tenta explicar que a humanidade vive em um espaço bidimensional e que os homens que visitaram ele recentemente são, na verdade, integrantes de uma civilização altamente desenvolvida, que existe não apenas no espaço, mas também no tempo. Eles podem estar ali naquela sala e naquele exato momento. Eles podem observar o que está acontecendo por meio de alguma janela no tempo. Alex tenta transmitir a Rebecca o perigo do dispositivo que estão construindo, que pode acabar culminando em uma nova guerra mundial. Então, a mulher informa a ele que sabe sobre sua doença, um tumor cerebral. O rapaz culpa o instituto que colocou ele em uma sala com um satélite radioativo, causando o desenvolvimento de um tumor em seu cérebro. Ele insiste em interromper a construção do dispositivo. Visivelmente abalado com todas as suas descobertas, Alex cava um buraco em uma floresta e enterra o seu corpo. Isso é muito esquisito. Já pensou você enterrando a si mesmo como se fosse o seu irmão gêmeo? Tá, eu acho que estou viajando na maionese. Vamos voltar para o filme. Depois de enterrar o seu outro eu, Alex volta para o computador e continua a ouvir a história do vídeo que o seu eu futuro gravou. O Alex do vídeo lamenta que não quiseram ouvir ele, porque ele entendia que algo sinistro estava chegando. Então ele se lembra de Beth, uma mulher que manja das criptografias. Alex encontra o endereço dela e vai fazer uma visitar. Entretanto, Beth se recusa a falar com ele. Alex grita tentando explicar que o tempo dele está acabando e que só tem 6 meses de vida. As súplicas dele parecem ter tocado em um ponto emocional dela. Depois disso, Beth abre a porta e diz, por sua vez, que ela tem 2 anos de vida aceitando conversar. Então ela percebe que o desenho de Alex veio supostamente do futuro e pode ser uma arma. Existe também uma outra pessoa, chamada Cipherman, que se comunica com ela pelo computador e envia tarefas para que ela resolva quando se sente normal. Mas antes de saber o que é se sentir normal, Beth começa a ter uma crise. Ele então leva ela para o quarto. Enquanto volta descendo as escadas, ele começa a ter visões da vida dela através dos espelhos. Beth está se despedindo de seu amado, que está em trajes militares. Logo mais, em uma nova visão, ele vê os companheiros do homem dando notícias terríveis a Beth. E então, ele percebe depois que ela está segurando um copo com água e pronta para ingerir um punhado de pílulas tentando deixar esta vida. Nesse momento, a atenção de Alex se volta para uma mensagem de Cipherman no computador. Alex, nesta realidade paralela, responde a mensagem se passando por Beth, mas Cipherman rapidamente percebe que não é Beth e se desconecta. Em seguida, ele pega um pacote de papéis impressos com tarefas anteriormente dadas por Cipherman. Então, já é de manhã e Beth encontra ele em seu sofá, dormindo abraçado com os papéis. O rapaz aponta para ela que tudo isso são peças de um quebra-cabeça que, quando montado, pode fornecer uma resposta. Cipherman claramente não trabalha no instituto. Alex pede a Beth que o ajude a impedir a criação da máquina. A garota relata que ficou doente especificamente após trabalhar com o satélite. Ela começou a ter alucinações e a pensar em uma mensagem do futuro. E se for possível entrar em contato com o remetente? Ela começou a ouvir vozes dos mortos e um dia ouviu sua própria voz.
Ela também viu alienígenas, embora não acreditasse neles. Então ela começa a conversar coisas aleatórias e pede a Alex vá embora. Alex vai para casa e percebe que os homens de preto estão esperando por ele. Rebecca ordena que ele não se encontre mais com Beth e orienta que ele use o tempo restante sabiamente. Ignorando o conselho, o rapaz manda os visitantes para o inferno e, ao entrar em casa, descobre que todos os seus papéis com suas descobertas e conclusões desapareceram. Enquanto isso, Beth vê uma luz brilhante em sua casa, o que faz ela se sentir mal. A mulher grita de medo e tenta se esconder. Ao mesmo tempo, Alex está tentando afogar seus pensamentos nas bebidas quando uma mensagem de Cypherman chega em seu computador. Desconfiado, ele pensa que Rebecca está por trás daquele apelido e confronta ele. Mas Cypherman nega. Nesse momento, a campainha toca. Beth está na varanda. Acontece que Cypherman direcionou Beth até aqui e enviou a ela os planos de um dispositivo capaz de destruir a tecnologia do futuro. O casal começa a desenvolver um vírus capaz de destruir a máquina que está sendo criada a partir dos planos que eles decifraram através do computador. Mas na manhã seguinte, Rebecca aparece na casa de Alex. Representantes do instituto sabem sobre o trabalho deles e já estão a caminho. Ela dá o nome do fundador do instituto e ordena que eles o encontrem o mais rápido possível. Ela, de fato, é Cypherman e esperava destruir o dispositivo com a ajuda deles. Então, carros se aproximam da casa de Alex. Eles escapam pela saída dos fundos. Rebecca é capturada, recebe uma injeção e é jogada em um carro. Enquanto isso, todos os queimadores de gás do fogão são abertos para que o gás espalhe. À noite, Alex e Beth chegam ao cientista Miles, que os reconhece imediatamente, pois sempre acompanhou o trabalho deles. Acontece que este satélite não era o único. Havia outro que orbitava a Terra por cerca de 400 anos. Aparentemente, seres desconhecidos do futuro estavam esperando os terrestres crescerem, voarem para o espaço e serem capazes de decifrar a mensagem deles. O satélite antigo também continha os planos de uma máquina cujo propósito era limitar a evolução da humanidade dentro da terceira dimensão. Mas quando Miles anunciou sua descoberta, ele foi ridicularizado. Ele também desenvolveu um tumor. Felizmente não era fatal. Ele tem certeza de que os alienígenas são capazes de existir em várias dimensões. Eles não percebem o tempo de forma linear como os humanos. O segundo dispositivo, que está sendo criado no Instituto, provavelmente lhes dará acesso à dimensão humana. Até agora, eles estão assistindo a uma fita de vídeo onde os humanos são personagens de um filme. Com a ajuda do primeiro dispositivo, eles podem assistir a esse filme, mas não podem mudar o que está acontecendo. O segundo dispositivo permitirá alterar a realidade existente. Miles está apenas começando a entender a essência desse processo, mas não consegue explicar tudo completamente. Afinal, até a aparência dos alienígenas é formada pelo próprio cérebro humano. A propósito, ele está em contato com um alienígena enorme visível apenas para ele, que vive em seu jardim há mais de 30 anos. Miles olha constantemente para ele, fazendo seu cérebro se adaptar e começar a ver a verdadeira aparência do humanoide. Mas seus convidados não conseguem ver porque não têm habilidade para enxergar naquela dimensão paralela. Miles tem certeza de que o tumor em suas cabeças é a ajuda dos alienígenas para que as pessoas possam perceber a realidade deles. Alex sugere simplesmente esmagar o dispositivo com um martelo. Mas onde está a garantia de que eles não vão consertar o dispositivo no Instituto? Portanto, todos os dados no servidor precisam ser apagados, embora ninguém saiba nem mesmo a localização do Instituto. Mas Miles lembra que ele é um de seus fundadores e tira um mapa com um plano detalhado do Instituto. Nesse momento, um barulho alto é ouvido na porta. Os dois fogem enquanto Miles tenta acalmar o alienígena enfurecido. Alex e Beth pegam a estrada e logo encontram o prédio do Instituto, onde abrem uma escotilha por onde se infiltram. Lá, eles se separam para aumentar as chances de encontrar o laboratório. Alex testemunha o comportamento estranho de um guarda que constantemente volta para trás e percebe que o tempo dentro do Instituto está em loop. Beth também cai nesse loop,
percebendo a futilidade de suas tentativas de avançar. A garota ativa a bomba, mas por causa do loop temporal, ela não consegue sair do lugar perigoso. Alex entra em uma sala escura e tenta levar a bomba adiante quando é alcançado por um alienígena que literalmente desintegra ele em pequenas partículas. 1 minuto depois, Alex se encontra amarrado a uma mesa. Em frente a ele está sentada uma figura estranha e preta, mas que lembra vagamente um humano. Alex está achando que bateu as botas, mas o alienígena convence ele do contrário. Em seguida, o alienígena revela seu propósito. Eles estão apenas curiosos sobre a aparência humana e a experiência linear do tempo. O tempo para os alienígenas é incompreensível e tedioso, um ciclo trabalhoso de crenças vazias. Os humanos estão como em uma armadilha, obrigados a passar constantemente pela mesma coisa. Os alienígenas, por outro lado, existem fora do tempo e do espaço. Eles estão em todo momento. Portanto, a conexão causal e a sequência de ações são um mistério para eles. O que acontecerá se um humano não precisar mais esperar por algo? Alex percebe que o homem se tornará semelhante na aparência aos alienígenas, mas a personalidade familiar, o ego, acabam no momento. O alienígena fica surpreso ao entender que o processo de nascimento, envelhecimento e fim da vida é algo natural para os humanos. O tempo determina tudo para um humano. É tanto um doador quanto um ladrão. Um humano vê o mundo como o imaginou e se pergunta o que acontecerá quando a fonte da projeção desaparecer. Mesmo com a eternidade da autoanálise, o homem não entenderá a diferença entre realidade e ilusão. Com cada recém-nascido, uma nova realidade surge. Portanto, a pessoa está sempre diante de uma escolha. Alex se sente muito mal. E então, o alienígena oferece retornar ao momento antes de o rapaz ficar doente. Com as informações que ele tem agora, Alex decide que não teria ido trabalhar no instituto e teria impedido tudo isso. O alienígena fica surpreso, afinal, porque ele mudaria seu comportamento mesmo sendo incapaz de mudar a situação. E então Alex admite que as pessoas não escolhem o que acontecerá. O humanoide insiste. O retorno ao passado fará diferença? Algo pode mudar? E imediatamente, Alex se encontra em sua casa, em frente ao computador. Ele está gravando o vídeo que, em breve, colocará no dispositivo de armazenamento. Então ele acaba percebendo que nada pode ser mudado. O mundo pode desaparecer amanhã, mas isso não é novidade. Tudo já aconteceu, tudo acabou antes de começar. Ele coloca o pendrive em um envelope e cai no chão. As últimas palavras no pendrive são sobre Alex no passado avisando Beth, e ele dirige até a casa da garota. Enquanto Alex do futuro, em suas últimas palavras, pede para esquecer de tudo e seguir em frente. E você, o que faria se pudesse viajar no tempo? Conte aí nos comentários que eu vou estar lendo cada um. Esse foi o recap do filme de 2018 chamado Alien Code. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.